Por trás dos altos muros e cercas com arame farpado das prisões, existe um universo cheio de segredos. E é exatamente esse universo que vamos explorar agora, revelando momentos perturbadores, inacreditáveis e, muitas vezes, assustadores que desafiam a lógica. Vem com a gente conferir os 20 momentos mais impressionantes e perturbadores registrados em prisões pelo mundo. Número 1. A fuga cinematográfica em Nova Orleans. Em um verdadeiro enredo digno de filme policial, uma mulher de 31 anos conseguiu escapar da cadeia de Nova Orleans, sendo recapturada apenas no dia seguinte, em um confronto dramático num prédio de apartamentos no leste da cidade. Essa história vai muito além de um clichê de Hollywood. A fuga ousada de Tory T. Smith começou quando 2 portas de aço foram deixadas entreabertas por um policial que retornava para buscar um documento esquecido. O xerife Marlin Guzman explicou em coletiva de imprensa que Smith tinha sido levada para a prisão horas antes, acusada de agressão contra o namorado. A fuga, filmada pelas câmeras de segurança, aconteceu quando Smith alegou que precisava ir ao banheiro e aproveitou o erro do policial. Passou pelas portas destrancadas e saiu correndo. Tentou escalar uma cerca, mas foi notada por uma enfermeira da prisão, que alertou os guardas. Um dia depois, foi localizada em um conjunto habitacional. Guzman declarou que nenhuma fuga é aceitável e prometeu reforçar as medidas de segurança para evitar novas falhas como essa. Número 2. Fuga aérea ousada em Quebec, que mais parece roteiro de cinema. A fuga de Tory T. Smith, que mostramos antes, já foi de cair o queixo, mas ela não é nem de longe o único caso surpreendente envolvendo escapadas ousadas de presídios. Um dos episódios mais impressionantes aconteceu em Quebec, no Canadá, e envolveu 2 detentos determinados a conquistar a liberdade de um jeito que parecia impossível. Eles simplesmente escalaram uma corda pendurada em um helicóptero que os aguardava, numa operação que parecia milimetricamente cronometrada. A cena digna de um filme de ação não só chocou o país, como também foi exibida durante o julgamento de um homem ligado aos Hells Angels, Ruden Barral, acusado de assassinato. A fuga audaciosa levantou uma pergunta que não quer calar. Por que fugas usando helicópteros se tornaram recorrentes em prisões de Quebec? E mais importante ainda, como as autoridades podem, de fato, conter esse tipo de evasão aérea que desafia até a lógica? No episódio em questão, o preso de 36 anos conseguiu se manter foragido por apenas 6 horas antes de ser recapturado. Já sua cúmplice, uma mulher de 33 anos que cumpria pena por incêndio criminoso e outros delitos, teve um destino mais incerto. Mas o que realmente chocou foi a atitude dos guardas. Diante do helicóptero fugindo com os detentos pendurados, os oficiais simplesmente não reagiram. A razão? Simples e perturbadora. Os guardas que estavam dentro da prisão naquele momento estavam desarmados. Isso mesmo. Sem qualquer tipo de armamento, eles não tinham como impedir a fuga, nem por terra nem pelo ar. Esse caso virou um verdadeiro alerta para o sistema penitenciário canadense, revelando falhas graves que podem ser exploradas com extrema ousadia. Número 3. El Chapo e o túnel impossível que virou realidade. Joaquim El Chapo Guzman já era conhecido mundialmente por comandar um dos cartéis mais perigosos do mundo, mas ele também se destacou por outra habilidade igualmente chocante: fugir de prisões de segurança máxima de formas que beiram o impossível. Em uma das gravações mais estarrecedoras já feitas dentro de uma cela, vemos El Chapo caminhando de um lado para o outro. Ele para perto do chuveiro, olha fixamente para o chão e, de repente, some como num passe de mágica. Mas não havia mágica alguma. Abaixo do piso do chuveiro havia um túnel secreto escavado com precisão quase cirúrgica, planejado até nos mínimos detalhes. Esse túnel não era apenas um buraco no chão. Era uma verdadeira obra de engenharia subterrânea. Tinha iluminação própria, ventilação adequada, estrutura reforçada e até um pequeno trilho com uma moto adaptada para transportar equipamentos e terra retirada durante a escavação. Tudo isso construído silenciosamente por criminosos sob o solo do presídio, por meses. Ao contrário de outras fugas cinematográficas, como a do clássico Um Sonho de Liberdade, El Chapo não fez isso em silêncio. Ele usou marteladas barulhentas, e mesmo assim, os guardas ignoraram completamente o som vindo de sua cela. É surreal, mas real. Ele também utilizava um celular contrabandeado e manipulava o volume da televisão para mascarar os sons da escavação. Cada detalhe fazia parte de um plano maior,
que terminou com ele correndo por baixo da prisão até chegar em uma casa que era nada menos do que propriedade de sua própria esposa. A fuga foi tão bem sucedida que El Chapo permaneceu 2 anos foragido. E o túnel em si chamava a atenção por parecer idêntico aos utilizados na fronteira entre o México e os Estados Unidos para o tráfico de drogas. Quando finalmente foi capturado novamente, o mundo ficou perplexo diante da engenhosidade de uma mente criminosa que conseguia escapar mesmo dos sistemas de segurança mais rígidos já criados. Número 4. Massacre em Miami e falha inexplicável no sistema de segurança. Imagine uma prisão de segurança máxima, onde todas as portas são controladas eletronicamente, tudo é vigiado por câmeras e onde cada passo dos detentos é monitorado. Agora imagine todas essas portas se abrindo ao mesmo tempo, como se alguém tivesse apertado um botão mágico do caos. Foi exatamente isso que aconteceu no Turner Guilford Night Correctional Center, na cidade de Miami, no estado da Flórida. E as imagens registradas pelas câmeras de segurança são simplesmente inacreditáveis. Num piscar de olhos, uma ala inteira da prisão foi invadida por dezenas de detentos armados com facas improvisadas, conhecidas como chives, correndo com um único objetivo: atacar um prisioneiro específico. A vítima era Kenneth Williams, suposto líder de uma gangue extremamente influente. A cena é de pavor absoluto. Sem ter para onde correr, Kenneth toma a decisão mais arriscada de sua vida. Ele se joga de uma altura considerável, tentando escapar do ataque brutal. A queda o deixou gravemente ferido, mas de certa forma salvou sua vida naquele momento. A maior dúvida que pairou após esse episódio foi: como isso pôde acontecer? Como que em uma prisão de alta segurança, onde os presos nem deveriam circular livremente, todas as portas se abriram de forma coordenada e ao mesmo tempo? O Departamento de Correções de Miami ficou completamente sem respostas. O incidente levantou suspeitas sérias de que talvez os presos tivessem ajuda interna, alguém com acesso ao sistema, alguém com conhecimento suficiente para sabotar tudo no momento exato. As imagens obtidas pelo jornal Miami Herald mostram o nível de brutalidade do ataque, algo digno de guerra. Esse foi mais um lembrete tenebroso de que o sistema carcerário pode ser facilmente derrubado por uma combinação de falhas técnicas, possíveis traições internas e violência desenfreada. Até hoje, muitas das perguntas sobre aquele dia seguem sem resposta. Mas a memória do caos que tomou conta do presídio naquela noite continua viva para todos os envolvidos. Número 5. Ataque brutal em escritório de guarda e alerta sobre falta de pessoal. No interior da prisão do condado de Mobile, no estado do Alabama, um acontecimento de tirar o fôlego virou destaque por expor a fragilidade do sistema prisional em situações extremas. As imagens das câmeras de segurança revelam o momento exato em que um preso, sem qualquer aviso prévio, avança para dentro da sala de um guarda, surpreendendo a todos com sua agressividade e rapidez. O detento, aproveitando um instante de distração, consegue invadir o escritório do oficial, fecha a porta atrás de si e imediatamente parte para cima do guarda com violência extrema. O que se vê a seguir é um verdadeiro pesadelo para qualquer agente penitenciário. O detento desfere golpes consecutivos e tenta, de forma insistente, tomar a arma do guarda. Um momento que poderia ter terminado em tragédia. O oficial, pego de surpresa, tenta resistir, mas claramente está em desvantagem. Felizmente, reforços chegam a tempo. Outros agentes entram rapidamente em ação e, após uma intensa luta, conseguem dominar o agressor e evitar o pior. O ataque termina, mas o susto deixa marcas profundas. Esse incidente, por si só, já seria alarmante. Mas ele ganha ainda mais importância ao escancarar um problema que vem afetando presídios de todo o país: a falta de efetivo. A crise de subdimensionamento do número de agentes penitenciários vem sendo denunciada há anos, mas poucos casos mostraram isso de forma tão clara quanto esse. Em muitos turnos, há menos guardas do que o necessário. E qualquer falha de atenção pode abrir espaço para situações perigosas, como a que vimos. Neste mundo sombrio onde regras, tensão constante e disputas de poder se misturam, a batalha entre guardas e detentos está longe de terminar. A verdade é que o sistema prisional, já sobrecarregado, vive em constante estado de alerta, tentando equilibrar segurança, disciplina e humanidade. Uma missão difícil quando o caos está sempre à espreita, pronto para explodir a qualquer momento.
E este episódio serve como um triste lembrete de que, se nada for feito, outros ataques como esse podem ser apenas questão de tempo. Número 6. Cartel invade prisão armada para eliminar rivais em Ciudad Juárez. No coração da violenta Ciudad Juárez, localizada na fronteira entre o México e os Estados Unidos, uma história de arrepiar foi registrada dentro de uma das prisões mais temidas do país. A cidade, marcada por conflitos intensos ligados ao tráfico de drogas e à guerra entre cartéis, se viu diante de um espetáculo de horror em pleno mês de julho de 2011. Tudo começou com uma ação extremamente ousada. Integrantes de um cartel fortemente armados, com fuzis automáticos e táticas militares, invadiram os muros da penitenciária, transformando o presídio em um campo de batalha. O objetivo da missão era brutal e direto: eliminar 17 presos ligados a um cartel rival que estavam custodiados dentro da unidade. O ataque não foi rápido nem silencioso. Pelo contrário, o confronto se estendeu por quase um dia inteiro. Os tiros e as explosões ecoaram por horas, enquanto a tensão aumentava e o controle escapava das mãos dos administradores da prisão. O motim se espalhou. E por um tempo, os criminosos pareciam ter tomado conta da estrutura toda. O responsável por essa operação violenta foi ninguém menos que Joaquín El Chapo Guzmán, um nome que já se tornara sinônimo de crueldade, poder e ambição. Dono de uma mente estratégica e fria, Guzmán não hesitava em eliminar qualquer obstáculo, fossem adversários, policiais, autoridades ou até jornalistas. Nada o impedia de alcançar o controle total sobre seus negócios ilícitos. E nessa ocasião, sua influência era tão forte que ele conseguiu orquestrar um ataque militar dentro de uma prisão estatal. As imagens do motim foram registradas em vídeos chocantes, que circularam amplamente como uma lembrança trágica do estado de anarquia em que o narcotráfico mergulhou o México. Essa invasão armada foi mais do que um ataque, foi um recado claro sobre até onde os cartéis estão dispostos a ir para manter o domínio e eliminar rivais. Em uma terra sem lei, onde o medo reina e as armas falam mais alto, a prisão, que deveria representar o fim do crime, se transformou em palco de guerra. Número 7. Adolescente agredida brutalmente por policial em centro de detenção. No final do ano de 2008, um episódio revoltante envolvendo uma adolescente e um policial ganhou os holofotes e levantou sérias discussões sobre abuso de poder e tratamento de menores no sistema de justiça criminal. Malika Calhoun, com apenas 15 anos, foi presa junto de uma amiga, acusada de estar dirigindo um carro roubado. Mas o que começou como uma detenção comum logo se transformaria em um dos casos mais indignantes já registrados em uma unidade de internação juvenil nos Estados Unidos. Durante o processo de triagem, Malika se mostrou contrariada e usou palavrões, algo que, por mais inapropriado que fosse, jamais justificaria o que viria a seguir. Quando os agentes pediram para que ela retirasse os sapatos antes de ser levada à cela, a jovem recusou. Foi nesse momento que o policial Paul Sheen perdeu completamente o controle. Em um acesso de fúria, ele a atacou de maneira brutal, a empurrou contra a parede, a jogou no chão com força e ainda desferiu chutes. Tudo isso gravado pelas câmeras de segurança. O impacto das imagens foi tão grande que a versão do policial, que alegava ter sido atingido por um sapato e sofrido hematomas, perdeu credibilidade quase que imediatamente. Malika, por sua vez, admitiu ter discutido com o oficial, mas negou com veemência qualquer tipo de agressão física. As gravações mostravam claramente que não havia nenhum movimento dela que justificasse tamanha violência. Não havia sequer sinais de que o sapato tivesse acertado o oficial com força. Apesar das provas visuais, Paul Sheen foi acusado apenas de agressão em 4º grau e se declarou inocente no julgamento, que aconteceu em março de 2009. Mesmo assim, o caso despertou comoção nacional e virou símbolo de um sistema que, muitas vezes, falha com os mais vulneráveis. A esperança de justiça permaneceu viva graças à gravação que mostrou ao público o que realmente aconteceu, servindo como prova incontestável de que, sem vigilância e responsabilização, abusos assim podem seguir acontecendo nas sombras. Número 8. Rebelião em chamas no presídio de Kentucky. No tranquilo estado de Kentucky, onde os campos parecem imunes ao caos, o presídio North Point se tornou cenário de destruição total. Inaugurado em 1983, o presídio sofreu, em 21 de agosto de 2009, uma rebelião com 60 a 80 presos envolvidos.
Um confronto anterior entre gangues rivais provocou um lockdown que acendeu o estopim da fúria. O resultado foi um incêndio de grandes proporções, que destruiu 5 prédios em meio a explosões e gritos. As chamas dominaram a noite enquanto a equipe de resposta de emergência lutava para conter o caos e liberar espaço para que os bombeiros controlassem o fogo. Milagrosamente, nenhuma vida foi perdida. Depois, os presos foram transferidos e a unidade passou por reformas, renascendo das cinzas como símbolo de resistência. Número 9. Rebelião sangrenta em Pelican Bay. Na temida prisão de segurança máxima Pelican Bay, na Califórnia, onde os criminosos mais perigosos do estado são mantidos, um episódio de violência extrema marcou o dia 23 de fevereiro de 2000. O que era para ser apenas um momento comum de recreação virou um cenário de guerra entre facções rivais. Em poucos minutos, o pátio se transformou em um campo de batalha, com apunhalamentos brutais e agressões violentas. Os guardas tentaram conter a situação com gás lacrimogênio e cacetetes, mas a coisa só piorava. Um detento cercado por inimigos quase perdeu a vida, e foi então que um guarda na torre atirou para matar. Um preso morreu e outros 15 ficaram feridos. Ao final, 89 armas improvisadas foram recolhidas, revelando o nível de preparação e violência entre os detentos. Essa foi considerada uma das rebeliões mais longas e sangrentas da história da prisão. Número 10. Fuga cinematográfica em Indiana. Michael Maldonado, um fugitivo que parecia saído de um filme de ação, finalmente foi capturado após uma fuga dramática do presídio do condado de Porter, em 2018. Durante uma transferência, ele aproveitou um momento de descuido e pulou de um veículo policial, passando pelo portão da garagem. Imediatamente, a caçada começou com drones, helicópteros e vários departamentos policiais mobilizados. Em um detalhe curioso, um carro roubado, um Ford Focus, foi encontrado abandonado e levantou suspeitas de ligação com a fuga. A gravação da fuga mostrava Maldonado escapando exatamente no momento em que a porta do portão se fechava. Ele permaneceu foragido por quase um dia, até ser recapturado em Burns Harbor. Agora, enfrenta uma série de acusações adicionais, como posse ilegal de seringa, porte de parafernália de drogas, dirigir com a carteira suspensa e resistência à prisão. Número 11. Explosão e fuga em massa no Brasil. Em uma prisão brasileira, uma fuga espetacular envolveu 40 detentos e uma explosão que sacudiu toda a cidade. Como em um roteiro de ação, um homem não identificado deixou um pacote misterioso junto ao muro externo da penitenciária. Pouco depois, a explosão criou uma abertura por onde os presos fugiram em disparada. As câmeras captaram a cena de tirar o fôlego. Curiosamente, alguns presos recuaram, com medo das consequências. Mas 40 deles seguiram com a fuga. 2 acabaram mortos durante a perseguição policial. A maioria foi recapturada, mas até hoje um deles continua foragido, mantendo a cidade em alerta constante. Número 12. A escapada de Eudine Moderna. Em uma delegacia, Amber Gonzalez, pesando apenas 44 quilos, protagonizou uma fuga inacreditável. Detida por suspeita de roubo, ela conseguiu escapar das algemas, mesmo com elas na configuração mais apertada possível, e saiu discretamente por uma porta de emergência. A fuga foi gravada pelas câmeras de segurança e parece saída de um truque de mágica. Gonzalez chegou a encontrar um caminhoneiro em um posto de gasolina próximo e voltou ao hotel onde havia sido presa. Mas os funcionários do hotel a reconheceram e chamaram a polícia. Em menos de uma hora, ela foi novamente detida. Acusada de fuga, roubo, prostituição e posse de parafernália de drogas, Amber virou lenda na cidade. A polícia classificou o caso como uma anomalia que jamais pode se repetir. Número 13. Fuga pelo teto com final desastroso. Em Indiana, um preso chamado Harris protagonizou uma tentativa de fuga que terminou em puro desastre. Tudo começou quando ele se recusou a seguir as ordens dos guardas e, desesperado, começou a escalar o teto da área de triagem do presídio. A cada passo, o teto ameaçava ceder. E então, o inevitável aconteceu. A estrutura não aguentou e o preso despencou diretamente no chão frio e duro da recepção. Mesmo ferido, Harris ainda resistiu à prisão, obrigando os policiais a usarem um taser para contê-lo. Médicos foram chamados para cuidar dos ferimentos leves que ele sofreu na queda. No fim, ele recebeu acusações severas por tentativa de fuga e também por dano ao patrimônio, respondendo por crime e contravenção.
Foi uma cena chocante e embaraçosa para a administração carcerária. Número 14. Fuga por abertura de comida no estilo Houdini. Na região sudoeste da Rússia, uma cena inacreditável foi registrada pelas câmeras de segurança. Um detento de 25 anos, preso por furto, conseguiu escapar por uma abertura minúscula da porta, feita para a entrega de alimentos. Com uma calma quase teatral, ele se contorceu centímetro por centímetro até sair completamente, caindo na cela ao lado. Ali, pegou sua roupa e sapatos e, como se nada tivesse acontecido, caminhou tranquilamente pelo corredor. A fuga, que mais parece um truque de mágica, mostrou não só a habilidade do preso, mas também escancarou falhas gravíssimas na segurança do presídio. Uma lembrança viva de que, mesmo nas prisões mais rígidas, o improvável pode acontecer. Número 15. Guarda ajuda assassino a fugir no Alabama. Um caso que chocou o Alabama envolveu a agente penitenciária Vicky White e o detento Casey White, sem relação familiar apesar do sobrenome. Ele, um homem alto com mais de 2 metros, acusado de assassinato. Ela, uma funcionária respeitada, prestes a se aposentar. As câmeras de segurança flagraram Vicky conduzindo Casey, ainda algemado, para fora da cadeia, rumo a um carro preto. A fuga parecia ensaiada. A ex-namorada de Casey, sobrevivente de episódios violentos, chegou a implorar publicamente para que Vicky não confiasse nele, alegando que ela era descartável para o criminoso. Circulavam rumores de um envolvimento amoroso entre os dois. As autoridades federais acreditavam que o casal estava armado com um fuzil AR-15 e uma espingarda. O mais chocante, tudo isso aconteceu no último dia de trabalho de Vicky antes da aposentadoria. Teria sido manipulada? Ou tudo foi planejado com frieza? A fuga desafia toda a lógica do sistema penitenciário. Número 16. Adolescente salta da janela e foge. Em outubro de 2018, um jovem de 17 anos conseguiu escapar da custódia da delegacia do condado de Rock, em Wisconsin. Durante uma entrevista sob custódia, ele foi deixado sozinho por alguns minutos em uma sala trancada. Aproveitando-se da brecha, forçou uma janela do segundo andar, que dava para o lado de fora do prédio. As imagens mostram o exato momento em que ele pula de uma altura de cerca de 5 metros, cai no chão e sai correndo. O nome dele era Quantrell Swall, e a fuga gerou uma verdadeira caçada policial pela cidade de Janesville. Ao fim, ele foi localizado na quadra 700 da Yuba Street. Agora enfrenta acusações de fuga, prisão criminal e estrangulamento. Como resposta à fuga, a delegacia imediatamente instalou grades metálicas em todas as janelas para evitar futuras tentativas tão audaciosas quanto essa. Número 17. Fuga com provocação nas redes sociais. Em pleno verão escaldante de 2014, Nicholas Grove protagonizou uma das fugas mais ousadas já registradas no condado de Payette. Ele escalou uma cerca com arame farpado e desapareceu em poucos segundos. A cena foi registrada pelas câmeras de vigilância e o país inteiro assistiu atônito. O mais inusitado veio depois. Grove começou a postar mensagens em redes sociais provocando as autoridades. Dizia ter recebido mais ajuda de desconhecidos do que de amigos ou familiares. As pistas sugeriam que ele havia ido parar no México, mas precisamente em Cancún. Após mais de um ano de buscas internacionais, os investigadores finalmente o encontraram e prenderam. Para o xerife Chad Huff e os agentes federais, a prisão foi uma vitória agridoce. Grove agora enfrenta diversas acusações, provando que, por mais que fuja, ninguém escapa da justiça para sempre. Número 18. Fuga combinada por telefone e janela estreita. No centro de detenção do condado de Garland, uma câmera captou Derek Stelly conversando ao telefone antes de executar uma fuga planejada com precisão. O plano era simples, mas eficaz. Um outro detento distraiu os guardas, enquanto Stelly, que estava no setor de triagem, largou o telefone, correu e passou por uma abertura de apenas 30 centímetros por 12, incrivelmente estreita. Saiu correndo pela entrada principal e entrou num carro que o esperava. O veículo foi encontrado abandonado pouco tempo depois. A motorista era Mara Upshaw, que morava com a mãe de Stelly e estava envolvida no plano. Em uma ligação gravada, Glenda, mãe de Derek, pergunta sobre as algemas e o número de pessoas na sala. As autoridades revelaram que outras conversas também tinham mensagens codificadas sobre a fuga. Apesar de muitos relatos sobre seu paradeiro, até o momento nenhum foi confirmado. Número 19. Salto desesperado no tribunal.
No estado do Tennessee, Rashad Hawkins protagonizou uma cena digna de filme de ação ao fugir do tribunal do condado de MS. Ele havia sido condenado por não pagar pensão alimentícia e, ao ouvir a sentença, tomou uma decisão radical. As câmeras de segurança gravaram o momento em que ele corre e salta da sacada do segundo andar do tribunal, ficando suspenso por instantes no ar antes de soltar-se e cair no térreo. Em um instante, ele se levantou e saiu correndo. A fuga durou quase 3 semanas, durante as quais ele percorreu mais de 300 quilômetros tentando despistar a polícia. Quando finalmente foi capturado, já enfrentava novas acusações: invasão, agressão a oficial e resistência à prisão. Sua fuga se tornou uma lenda local, e um exemplo do desespero de quem tenta escapar da justiça. Número 20. Fuga no tribunal durante julgamento de assassinato. Em fevereiro de 2023, no Tribunal do Condado de Washington, Oregon, Ed Villalobos protagonizou uma das fugas mais surpreendentes do ano. Acusado de homicídio culposo, ele participava da seleção do júri quando, em respeito à lei local, teve suas algemas e correntes removidas para garantir um julgamento justo. Assim que teve a chance, saiu correndo da sala de audiência, passando pelos corredores e saindo por uma porta exclusiva para funcionários. Em questão de minutos, a área estava cercada. A caçada durou 2 horas e mobilizou drones, cães farejadores e equipes de diferentes departamentos. Villalobos já tinha escapado da polícia em outras ocasiões. Dessa vez foi encontrado após uma denúncia de um morador de um condomínio. Agora, além do julgamento original, responde por novas acusações de fuga. Fica o questionamento: a justiça do Oregon permitirá que ele volte a comparecer sem algemas no tribunal? E aí, conseguiu segurar a tensão até o fim? Esses momentos mostram que, dentro das prisões, onde teoricamente tudo é controlado, a realidade pode ser ainda mais caótica e surpreendente do que a ficção. De fugas cinematográficas a falhas inacreditáveis de segurança, fica claro que o sistema carcerário ainda enfrenta desafios gigantescos. Seja por desespero, audácia ou falhas humanas, esses episódios são lembretes de que o imprevisível está sempre à espreita, mesmo nos lugares mais vigiados do mundo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!